Olá, vamos refletir sobre a palavra de Deus nessa terceira mensagem da nossa campanha de 40 dias de amor. Nós estamos nessa campanha porque entendemos que o amor é o fator principal para uma vida feliz no mundo. Não é só na sua família, mas também em toda a sociedade. A humanidade carece de amor. Nós precisamos viver de maneira mais intensa as nossas relações, que sejam marcadas por um amor genuíno, que é o amor que Deus tem por nós, o mesmo amor que Jesus demonstrou ao pregar, ao viver, ao nos ensinar e até ao assumir a sua morte na cruz. Esse amor que está fazendo falta na vida da gente. A profecia bíblica diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E parece que estamos vivendo esse tempo. Mas nós, como cristãos e cristãs que vivemos neste mundo, temos um dever, uma responsabilidade de vivenciar esse amor nas nossas relações diárias. E não é só na nossa família, no casamento, na relação pais e filhos, não. É em todas as relações, até nas relações políticas, nas nossas decisões econômicas e eu diria ainda mais, no cuidado que devemos ter com o planeta, com a criação, com a natureza. Todas as nossas relações precisam ser marcadas pelo amor. E nessa terceira mensagem, nós vamos pensar numa expressão de Jesus, esse mestre do amor que nos ensinou sobre o que é amar de fato. Eu vou apresentar aqui para vocês como que a palavra de Deus nos interpela a vivenciarmos esse amor de Jesus no mundo. Por isso que o tema da mensagem de hoje é amar como Jesus amou. Amar como Jesus nos ama. Eu vou colocar aqui a apresentação da nossa mensagem para que você possa ler a palavra de Deus junto comigo. Está aqui a nossa apresentação da nossa série Vivendo em Amor no Mundo, campanha 40 Dias de Amor. É uma campanha muito voltada para as nossas relações humanas, para a nossa ação como cristãos no mundo. E para a gente pensar nisso, eu propus então, nesta terceira mensagem, falar sobre o amor de Jesus. O tema é amar como Jesus nos ama. Como que a gente pode colocar em prática esse amor? Era o que Jesus queria que seus discípulos fizessem. Foi o que ele deixou para nós como lição de vida. E eu quero ler com vocês uma das passagens onde ele fala sobre isso. Está lá em João capítulo 13, versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amém? Essa nossa reflexão vai estar baseada no capítulo 13, versos de 1 a 35. Se você nos acompanha, você deve lembrar muito bem que no ano passado, no ano de 2024, nós realizamos uma série de mensagens com esse tema, amar como Jesus nos ama. E era exatamente uma análise do capítulo 13 do Evangelho de João. Muitas das ideias que eu vou apresentar para a gente aqui foram trazidas naquela série de mensagens. Se você quiser assistir essa série, ela está numa playlist no nosso canal. Você pode acessar e assistir toda a série de mensagens que faz uma análise exegética desse capítulo 13 de João, mas muito mais do que uma análise exegética, uma aplicação pastoral para a nossa vida diária. Bom, gente, depois de explicar isso, né, nós precisamos começar a pensar naquilo que seria esse amor na vida de Jesus.
Tem duas informações que eu preciso dar sobre o amor na vida de Jesus. A primeira é que o amor foi a essência da mensagem de Jesus. Jesus foi o mensageiro do amor. Ele proclamou o amor entre os seus discípulos, entre as pessoas da sua época. A segunda é que o amor para Jesus não é uma escolha, não é uma opção. Você não escolhe amar ou não amar, ou amar do jeito que você quiser. A expressão de Jesus sobre o amor é que o amor é um mandamento. Ele mesmo colocou em prática esse princípio em sua vida, demonstrando assim o seu compromisso de amar a todos e todas como uma lei interior que governava a sua conduta. Então veja bem, Jesus não foi só um mestre do amor, ele foi um praticante do amor. Ele colocou em prática o amor. No começo do capítulo 13, já começa dizendo como era essa prática do amor de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É assim que João registra esse gesto de Jesus, essa prática de Jesus, esse modo de Jesus agir. Jesus amou os seus discípulos até o fim. E num dado momento ele sente essa compaixão, ele é movido por esse amor que ele tem pelos seus discípulos. Ele estava aproveitando ali aquele último momento que ele sabia que teria com os seus discípulos para que pudesse dar uma lição prática sobre o que é amar. Ele estava aproveitando aquele momento para fazer um banquete. Jesus, entre as últimas coisas que ele fez na sua vida, ele se reuniu com os seus discípulos para participar de um banquete. Ele promoveu um banquete com os seus discípulos. Ele aproveita esse último momento de comunhão com os seus discípulos para dar essa lição prática do que é amar. E durante esse banquete, que foi a última ceia, Jesus lavou os pés de cada um deles. Essa era a lição prática que Jesus queria dar. A cerimônia do lava-pés não foi apenas um ritual que deveria ser repetido pelos seus discípulos, como era, por exemplo, o batismo e a ceia, mas era uma parábola viva, uma forma dramatizada de demonstrar o que deveria orientar a nossa prática do amor. Era uma lição clara sobre as atitudes de amor que Jesus gostaria que fossem realizadas pelos cristãos no mundo em todos os tempos e em todos os lugares. Nossas atitudes falam a respeito do amor que temos, do que mais amamos e o que somos capazes de fazer porque amamos. Havia alguns gestos de Jesus durante essa última ceia que chamaram seus discípulos e prepararam a eles para entender o que é o amor em prática. No primeiro momento, Jesus demonstrou compaixão e disposição de servir ao lavar os pés dos seus discípulos. Jesus sabia que ali naquele meio estava algumas dúvidas na cabeça dos seus discípulos. Eles deveriam perguntar uns para os outros se ele era o Messias verdadeiro. Diz o texto lá em João 13, versos de 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, o que ele faz? Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o enviado de Deus. Seus discípulos poderiam ter dúvidas, mas ele não tinha dúvida alguma sobre isso. Então, o que ele faz? Ele levantou-se da mesa, tirou sua capa, ou seja, ele se destituiu daquilo que o identificava,
tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ou seja, ele trocou a capa de autoridade para colocar a toalha do serviço. Aquele gesto era para dizer que ele seria um garçom, um serviçal da casa, para poder servir aos seus discípulos. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Veja que expressão rica, cheia de significados para os discípulos. Em segundo lugar, Jesus aproveitou o momento da última ceia com seus discípulos para lhes ensinar como devem viver em amor. Ele diz assim para os seus discípulos: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Era a palavra para Pedro, que ele não sabia o que estava acontecendo ali. Disse, não, mas espera um pouquinho. Depois que acontecerem todas as coisas que estão para acontecer, você vai entender tudinho. Porque daqui por diante é com vocês. Eu estou fazendo aqui a companhia de vocês, eu tomo as iniciativas. Mas depois que tudo tiver que acontecer, que seria a crucificação, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo o que iria acontecer seria por conta dos próprios discípulos. No terceiro momento, Jesus motivou os seus discípulos a continuarem praticando o amor uns aos outros, que esse era o novo mandamento. O novo mandamento não era diferente daquilo que já existia. O mandamento de amar a Deus, o mandamento de amar ao próximo já existia na lei, mas o mandamento de amar uns aos outros, isso é de Jesus. O amor partilhado, o amor comum, o amor comungado com os seus discípulos. E ele diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa é a lição. Essa é a lição prática. Tá vendo? Eu estou lavando o pé de cada um de vocês. E o que vocês vão fazer? Vão lavar o pé de todo mundo. É vocês que vão fazer isso. Eu lhes dei o exemplo de Jesus para que vocês façam como lhes fiz. Mas não é só lavar o pé. Vocês viram como eu cuidei dos pobres, como cuidei dos desvalidos, como cuidei dos mais vulneráveis. Do jeito que eu fiz, vocês vão fazer também. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Em quarto lugar, Jesus estimulou os discípulos a multiplicarem as ações de amor no mundo. Disse Jesus: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quer saber se você, como cristão e cristã, pode ser feliz no mundo? Pratique o amor. Coloque em prática o amor uns aos outros, que é o mandamento de Jesus. Essa é a nossa felicidade, essa é a nossa realização como cristãos no mundo, praticarmos o amor uns aos outros. E em quinto lugar, a gente encontra mais um gesto de Jesus. Jesus estabeleceu um novo princípio para a espiritualidade, o mandamento do amor uns aos outros. Gente, não é qualquer amor, é o amor uns aos outros. É o amor por todas as pessoas. Isso inclui quem eu gosto e quem eu não gosto. Isso inclui aquela pessoa que não é amável e aquelas pessoas que são amáveis. Amor uns aos outros, esse é o mandamento. Disse Jesus: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês
se amarem uns aos outros. Como que a gente ama como Jesus amou? Amando uns aos outros, colocando em prática o mandamento de Jesus. A forma como Jesus demonstrou o seu amor nos interpela a amarmos como ele nos amou. Vivemos cercados de pessoas que precisam desse cuidado amoroso de Jesus. Mas essas pessoas que carecem do amor de Jesus só vão compreender isso quando forem alcançadas por atitudes de amor de quem afirma ter sua vida transformada pelo Evangelho. O Evangelho do amor nos transformou e somos nós que precisamos demonstrar esse amor na nossa própria vida. Eu tenho uma pergunta para fazer. O que pessoas que amam como Jesus amou fazem? O que gente que ama como Jesus ama é capaz de fazer? Eu tenho algumas respostas. A primeira resposta é que essas pessoas preferem a comunhão em lugar do individualismo. O individualismo está predominando no mundo e tem provocado comportamentos do tipo narcisista, egoísta, consumista. Pessoas narcisistas tendem a querer toda a atenção para si. As pessoas egoístas só pensam em seus próprios interesses e as pessoas consumistas querem tudo para si. Quando Jesus se levantou da mesa, ele demonstrou sua disposição de se deslocar para o lugar onde estavam os seus discípulos. Quando Jesus trocou a capa pela toalha, demonstrou sua disposição de colocar-se a serviço do cuidado dos seus discípulos. São gestos que demonstram que Jesus estava interessado em valorizar a vida de cada discípulo, em fazer com que eles pudessem sentir a presença de Jesus ao seu lado. Jesus sabia que eles estavam cansados da caminhada, da lida da vida. Por isso, dispôs-se a acolhê-los e cuidar de cada um deles. Como registra o Evangelho, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha de volta em volta da cintura. Nós precisamos hoje cristãos que sejam capazes de tirar a capa da vaidade, a capa do orgulho, a capa do preconceito, para colocar na cintura a toalha do serviço. Servirmos uns aos outros é o gesto de amor que nós precisamos praticar. Em segundo lugar, nós encontramos que pessoas que amam como Jesus servem em vez de serem servidos. O mundo em que vivemos está acostumado à cultura do proveito próprio, dos interesses egoístas, do individualismo, da acumulação, da ganância. Já a cultura do serviço é oposta a essa mentalidade dominante, pois é o que pode nos orientar a que realizemos nossos gestos de cuidado com as pessoas mais frágeis, com as pessoas desvalidas, com os mais vulneráveis. Jesus não teve dificuldade de servir aos seus discípulos, mesmo sendo o Senhor e Mestre. Ele sabia que nada podia alterar a sua condição, quem ele era. Por isso, foi capaz de servir. Só é capaz de servir quem sabe quem é. Quem ainda está em dúvida precisa ser lembrado de que ele é o dono, que ele é o patrão, que ele é o senhor, que ele é o proprietário, que ele é o que manda, que ele é o que sabe tudo. Jesus não teve nenhum preconceito quanto a isso. Ele sabia quem ele era. Por isso ele podia dizer: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Jesus sabia quem era e agiu para servir. Em terceiro lugar, pessoas que amam como Jesus amou
praticam a generosidade em lugar do egoísmo. Ser gentil uns com os outros, respeitar os outros e tratar a todos de forma humana é o mínimo que se espera de quem tem a sua vida transformada por Jesus. Cuidar do outro implica vencer preconceitos, vencer limitações sociais, vencer barreiras em relação à condição do outro. Jesus cuidou de cada um dos discípulos, até mesmo daquele que ele sabia que iria traí-lo. Ele avisa isso: tem alguém aqui que vai me trair. Tem alguém aqui que já está pronto para entregar a minha vida aos meus algozes. Por isso ele lembra: agora que vocês sabem disso tudo, que temos um compromisso no mundo, uma missão, uma tarefa a executar, felizes serão se vocês colocarem em prática. Jesus nos chama a um compromisso com a prática do amor. Em quarto lugar, pessoas que amam como Jesus amou, agem orientadas pelo Espírito Santo. O amor cristão é um convite à vida. Ele transforma situações de fracasso, de decepção, de tragédia em oportunidades de desfrutar a vida na dimensão da graça. E é interessante que nós não somos capazes de amar desse jeito. Não somos capazes de amar como Jesus amou naturalmente, mas podemos ser capacitados a colocar em prática o amor de Jesus em todas as nossas relações. Jesus falou do Espírito Santo como aquele que seria enviado para capacitar a que coloquemos em prática o amor uns pelos outros. Lembrando bem, é o Espírito que nos capacita a amar como Jesus amou. Pessoas que amam como Jesus amou são pessoas movidas, cheias do Espírito Santo. Eu lhes garanto, disse Jesus lá em João 13:20, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. De quem ele está falando? Ele está falando do Espírito Santo. Ele disse que iria enviar para os seus discípulos o Espírito Santo. E ele disse que só estava ali com aquela força de amar, porque o Espírito lhe capacitava. Meus amados irmãos e irmãs, deixa o Espírito Santo encher a sua vida, porque o que o Espírito Santo vai fazer não é poder para fazer grandes sinais e prodígios, mas é fazer de você uma pessoa capaz de amar como Jesus amou. Olha, gente, para a gente concluir essa reflexão, deixa eu acrescentar uma informação a essa ideia que a gente precisa ter na nossa mente de amar como Jesus amou. A comunidade de Jesus, que é a igreja, formada por aqueles que amam como Jesus amou, é a igreja. Nós somos isso. O que é a igreja? É a comunidade formada por aqueles que amam como Jesus amou. É uma interpretação diferente do que é a igreja. Porque ela é essa comunidade constituída por aqueles e aquelas que ainda hoje acolhem o convite amoroso de Jesus e se dispõem a viver em amor no mundo. Por isso que Jesus lança a todos nós o mesmo desafio, o desafio de praticarmos o amor do mesmo modo que ele praticou. Essa é a nossa identidade. É isso que nos faz ser reconhecidos como cristãos e cristãs no mundo. Ele encerra esse encontro
com os seus discípulos, esse banquete, para dizer para eles: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Deus o abençoe para que a gente possa colocar em prática esse amor. O mandamento de Jesus é muito claro: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Amem como Jesus amou. Feche seus olhos, fale com Deus, peça a unção do Espírito Santo na sua vida, para que você possa colocar em prática essa lição maravilhosa no seu viver diário. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela unção do Teu Espírito que nos capacita a sermos agentes do Teu amor no mundo. Que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito, nos ensine a colocar em prática o amor, o mesmo amor que Jesus nos ensinou e praticou por toda a humanidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estamos em plena campanha 40 dias de amor. Nós temos uma série de leituras bíblicas. Ela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode fazer os exercícios. Como é que você faz isso? Na mensagem do domingo anterior, você acha ela na playlist, já tem a primeira semana. Nós temos aqui embaixo, nessa descrição, a leitura ou o conjunto de leituras da segunda semana. Você precisa colocar em prática isso. Você também tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, a orientação de uma prática que nós chamamos de projeto de vida. Você vai encontrar aqui embaixo, então, que prática é essa para essa semana. Também na mensagem do domingo passado, na descrição do vídeo que está na nossa playlist, você encontra o projeto de vida daquela semana. Então, o que acontece? Você tem duas oportunidades de praticar durante a semana esse exercício de aprender a amar. Primeiro, lendo a palavra de Deus e orando todos os dias. E segundo, colocando em prática todas as semanas um exercício, uma prática, um projeto de vida para que você possa executar e demonstrar o seu amor para as pessoas. Não deixe de fazer isso. Você vai crescer muito, vai aprender muito. Há uma outra coisa também que fazemos durante essa campanha. Os irmãos da nossa igreja estão já orientados quanto a isso. Nós temos um texto. Ele é colocado em nosso blog. O endereço do blog está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você vai encontrar ali a cada semana um texto de reflexão. Pegue esse texto, use no culto doméstico, chame a sua família para sentar em torno desse texto. Leia, reflita e chame os seus familiares a orar. Se você tiver condições de fazer isso, chame também os seus discípulos, os seus vizinhos, desculpa. Faça um pequeno grupo. Faça um pequeno grupo lá no seu trabalho, na sua escola, para ler esse texto que é colocado em nosso blog toda semana. Toda semana tem um texto novo. Tem o título e a inscrição, Campanha 40 Dias de Amor. Já temos 2 textos lá. Após essa mensagem, nós vamos postar o terceiro texto, que é o texto dessa semana. Aproveite esse tempo, faça o seu momento de comunhão, o seu momento de compartilhamento com as pessoas com quem você convive. Bom, gente, essa é a nossa campanha. É desse jeito que estamos aprendendo. O que você vai ganhar se você seguir 40 dias de amor? Bom, gente, você não vai ganhar nenhuma bênção material, nem vai acertar a mega sena da virada. Mas o que vai acontecer com você é que você será uma pessoa bem melhor, bem mais amável, bem mais querida pelas pessoas que convivem com você. Bem, gente, encerramos assim a nossa mensagem de hoje. Deus o abençoe, Deus a abençoe e um bom restinho de domingo na presença do Senhor.